tema desta noite é depressão e síndrome de pânico. Olha, bem levezinho então. A depressão é uma das doenças que mais atinge a humanidade. Eu não sei atualmente qual é a porcentagem da população mundial, mas das doenças mentais, afetivas, é uma de maior incidência, né? Ainda ela incide mais nas mulheres que nos homens, da população feminina é mais acometida de depressão do que os homens. E está num nível assustador, né? Até porque os critérios de diagnóstico da depressão têm mudado um pouco e há uma tendência na psiquiatria não medicar a partir do diagnóstico fechado, ou seja, dos critérios que fecham a doença, mas a partir dos sintomas, né? Tendo alguns sintomas, né, eles já medicam. Então também isso acaba também tendo uma confusão e uma certa, digamos assim, um certo condicionamento das pessoas em achar que estão deprimidas. Então as pessoas confundem tristeza, por exemplo, com depressão. Só para aprofundar o tema, mas assim, tu acha que isso aí é um quadro novo, moderno, ou é um diagnóstico moderno? Ou seja, sempre se teve, mas não se diagnosticava, ou essa situação, esse índice de depressão alto na sociedade é uma coisa nova? Aumentou assim, e as duas coisas, né? Acho que o diagnóstico já existia, mas não já existia, a depressão sempre existiu, né? Mas a porcentagem da população deprimida é maior, com as doenças do vazio, com o estilo de vida da sociedade, das grandes centros, com toda essa questão que envolve aquela questão da pós-modernidade que a gente falou, a ideia do consumismo, a perda dos referenciais, a desagregação familiar, o excesso de desempenho, a velocidade do tempo, as coisas do dia, tudo isso são elementos que não só ajudam a uma sociedade estressora, né, mas também a depressão. A gente vai ver que alguns elementos aqui que tem aqui da depressão são também sintomas de estresse, né? Fadiga, falta de concentração, diminuição da libido, alteração do sono. Isso tudo também tem a ver com pessoas que estão estressadas. Muito da frustração. Frustração muito grande, a falta, muitas vezes, de perspectiva da vida. Não tem a ver, talvez, não haja uma correlação entre a densidade demográfica e junto com o desenvolvimento econômico dos grandes centros, que eles até chamam na sociologia de sociedades complexas, né? Tem todo um conjunto de características que até justificam alguns comportamentos grupais, né? Talvez tenha a ver com isso, uma densidade demográfica tão grande que tu está constantemente recebendo uma enxurrada de informações e em encontros até não desejáveis, porque tu te encontra muito no trânsito, né, com as pessoas, mas tu não cruza nas calçadas com as pessoas, né? Então talvez os encontros pessoa a pessoa pudessem distensionar um pouquinho isso aí, né? Então, eu acho que várias coisas, com certeza. Os grandes centros são mais suscetíveis justamente por essa característica, né? Tu fica muito tempo em trânsito, tu não convive com as pessoas, o teu grau de exigência e qualidade de vida, uma série de elementos que vão combinando num processo de fragilização, né, da pessoa. Eu tenho uma impressão minha, não sei se vocês percebem isso aí, mas parece que quando aumenta o número de necessidade de estudar respostas, sim ou não, para várias demandas que acontecem todo dia, quando esse número aumenta, tu tem que estar sempre pensando em responder se faz, não faz, se vai para cá ou vai para lá.
Parece que isso gera uma overdose de tensão, né? E que talvez seja um elemento desencadeador de um... Tanto a sociedade, né? A sociedade tem ficado mais ansiosa, mais agressiva, mais depressiva, mais frustrada, né? Tudo isso tem muitos elementos que vem aí, que a gente pode pensar. A gente sabe que tem uma depressão sazonal, né? Que até em alguns países que tem pouco sol, no inverno mais rigoroso, eles dão medicação, porque justamente então, há fatores externos, há fatores, né, que predispõem e favorecem esses processos. E o estilo de vida da cidade é um deles. A química também tem a ver com a depressão? Tem? O processo químico mental não pode também criar um quadro depressivo? Tanto que eu sei porque assim, a medicação para curar, uma das formas de curar a depressão, não sei, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, né? É se medicando, né? Então, tem algum processo químico que interfere. Hoje em dia a explicação toda da expressão da psiquiatria é química. Tudo é por uma questão química. Então, e aí realmente até dá uma sensação que tu é assim. O psiquiatra falou que eu sou depressivo, que me falta serotonina, então eu vou morrer depressivo e tenho que tomar medicação. Então, na verdade, do ponto de vista espiritual, isso já é consequência. A alteração química do cérebro já é consequência de um processo de desarmonização que levou à perda de produção. Tu acha que daí, então, tratando a depressão, o quadro químico também se altera, né? Sim, tu também dando química, tu ajuda a pessoa a ter condições de superar também aquele quadro. Mas a questão, do ponto de vista espiritual e emocional, não é químico. E daqui a pouco também a condição interna de cada um, de reagir frente àquela demanda, é que faz o quadro se instalar com mais força ou não. Cada um tem uma predisposição e uma capacidade maior ou menor de lidar com os conflitos, dificuldades, né? Tem gente que, né? Então, tem um trecho aqui da Joana de Angeles, no Amor do Batido Amor, que ela fala sobre a nostalgia, no caso das perdas de coisas que se sabe que não retornam, até um déjà vu, sabe, essa coisa assim do passado, né, que nos leva a ter nostalgia sem saber o que a gente perdeu, a sensação de perda. No Evangelho segundo o Espiritismo, a nostalgia está ligada muitas vezes por uma saudade, um anseio de um momento, muitas vezes ligados a tu reencarnar, que tu está num ambiente mais favorável, numa relação mais de iguais, né, e tem que reencarnar e fica, né, mas ela pode acontecer não só em relação a essa, digamos, essa, não chega a ser uma memória, mas esse fundo, né, esse anseio desse passado, mas de qualquer coisa, pessoas que perderam. A gente vê assim, que pessoas assim, que saíram de um padrão X e declinaram o seu padrão, seja econômico, seja outro, tem mais dificuldade de se adaptar do que aquelas pessoas que já estão numa realidade mais árida e depois transitam para uma condição melhor. Né? E que a nostalgia mais profunda leva à depressão. Se a pessoa fica, né, presa nessa, a gente não consegue daí ver sentido no presente, porque ela vai perdendo a conexão com a vida, né, e aí vai deprimindo. Tanto é que muitas vezes a espiritualidade não pode deixar que a gente lembre dos encontros espirituais, justamente porque é tão bom quando o Jung ele se viu fora do corpo, quando ele já era idoso e teve um problema sério, que foi internado, ele se viu fora do corpo e ascendeu para uma altura que ele via a terra de lá. No momento aquilo foi uma situação estranha, mas depois que ele falou, quando eu consegui me desapegar,
aquilo foi de uma alegria, uma felicidade, né? E difícil foi voltar. Ele ficou uma semana irritadíssimo, mal com a vida, tipo, porque Não consegui repetir a experiência. né? Não, que tem que voltar naquele carne velho, né? Tão idoso, né? Então, claro que muitas vezes, se tu começa a. Tu lembra de uma coisa muito boa do plano espiritual e volta com essa lembrança, tu não consegue ter equilíbrio para dar conta do aqui e do agora, e isso pode te levar a depressão, porque na verdade tua alma está lá. Né? E na verdade, a sabedoria dos povos primitivos, ditos primitivos, né, eles só tem 2 tipos de doença. Basicamente, todas as doenças são, na verdade, desdobramento de 2 grandes doenças. Ou é a perda da alma, ou a possessão de espíritos. Como? Possessão. Depressão? Não. A perda da alma ou a possessão dos espíritos. Essas são as 2 causas de doenças para as tribos indígenas de qualquer lugar do mundo. Tá? E a possessão dos espíritos a gente não precisa dizer, mas pode gerar doença física, pode gerar uma série de coisas. Mas a perda da alma, ela está ligada justamente a esse sintoma depressivo. É isso que eles chamam. Por algum motivo a tua alma foi embora. Né? E ela foi embora por uma decepção, ela vai embora porque um feiticeiro aprisionou, ou porque tu estava dormindo e alguém capturou tua alma. Existem várias explicações para a perda da alma. Tá? E só esse conjunto aí já é uma perda da alma. E realmente, né, a depressão, tu tá ali só no corpo. Né? Perda da alegria. A alma não está mais ali, ela está em outro lugar. Né? Por algum motivo, ela não vem, né? Não tem apelo, não tem anseio, não tem desejo, não tem vínculo que segure a alma, não tem sentido, né? E ela saiu, foi embora, por algum motivo. Então eu acho bem interessante essa descrição que eles têm de que da perda da alma. O Gelson, aproveitando essa visão do Jung aí que ele desdobrou e viu a Terra de cima, me ocorreu que a ampliação da tua visão pode ser um bom antídoto para te poder ter esse antídoto contra a depressão, porque eu acho que a depressão ela meio que te convida a ficar com o ego muito atuante, né? Então, se tu tem a chance de dar uma olhada de cima da situação, do quadro geral, parece que tu tem mais compreensão sobre os fatos que te rodeiam. Não é por à toa que os 8 caminhos do Buda têm compreensão correta, né? Então, se a gente conseguisse pegar pelo prisma espírita, que a Joana de Anjos está nos dando a oportunidade agora de fazer uma abordagem de assuntos que a psiquiatria, a psicologia trata com esse outro viés, né? Que é da compreensão da reencarnação, do espírito, etc., né? O desdobramento e tudo mais. Então, para a gente tirar daqui algum aprendizado prático, até para a gente poder se observar e ajudar quem está próximo, né? Talvez a gente consiga entender que esse exercício de... A compreensão, ela é muito importante, mas se a pessoa não tem um acompanhamento emocional junto com a compreensão, ela pode se usar disso de uma maneira equivocada. Então, quando a gente fala em compreensão, tem que ter uma compreensão também pela via do coração, do afeto, porque eu posso dizer assim, eu perdi um filho, né? E a doutrina espírita me diz, mas ele teve que ir nessa hora, né? Por mais que ele tinha a vida toda pela frente, né? Ele está melhor lá, né? Tu não vai ajudar em nada a ficar com o teu pensamento, né? Qualquer coisa do gênero que são como o vínculo, por saber que ele está lá, eu quero estar lá também. Quer dizer, de uma maneira, eu vejo a depressão muito como um tipo de teimosia também. Tipo de quê? Teimosia. Revolta. Tem revolta, uma revolta. Algumas
teorias psicológicas, por exemplo, a teoria claniana, né, do Daniel Nicolai, ela associa muito a depressão à raiva. A raiva reprimida, escondida. Então, apesar de todo o processo depressivo, tem uma raiva que tu não pôde botar para fora e se volta contra ti. Então, isso é uma tese de algumas correntes em psicologia, né? Mas, na verdade, pode ter outras dinâmicas que envolvem a depressão, mas com certeza a alma foi embora. Porque ela está revoltada, não quer brincar mais, porque a depressão pode ser isso justamente. Não estou me dando o que eu quero, eu queria um grande amor, ele foi embora, eu queria ter um filho, ele foi embora, eu queria. Trabalho com esse dinheiro, não estou ganhando, não brinco mais. Então, uma não aceitação. Uma não aceitação. Exatamente, uma quebra de braço com Deus. Deus não quer me dar, então eu não fico aqui também. Só que quem se ferra é a gente, na verdade. Que a gente fica daí, né? Porque o hálito divino é que nos sustenta e nos vitaliza, né? Na medida que a gente perde a conexão com a vida, a gente perde a conexão também com o divino. Então a alma vai embora e vai tudo embora junto, né? E aí realmente, e muitas vezes na depressão tem um tipo de mecanismo onipotente e de controle. Então, uma pessoa muito controladora que foge ao controle e não suportam uma forma de chamar a atenção e querer o controle pela depressão. Então, às vezes, não é um motivo de ganho secundário. Eu conheci uma velhinha que veio consultar comigo. Estou olhando para a vovó, vontade de pegar no colo, né? A vovó queridinha, toda deprimidinha, tá ali, chorosa, vitimosa, de uma vida desesperançosa, né? E aí a gente vai, e a família toda em volta dela, correndo, e faz aqui, atende aqui. Tá bom, bem como ela queria. E aí quando a gente foi ver, por trás daquela coisinha assim, pequenininha, fragilzinho, tinha uma bruxa terrível, mandona, cruel, manipuladora, né, que queria tornar todo mundo assim, subjugar todo mundo às vontades dela, não queria ceder, sabe, difícil de quebrar. Então, né, então muitas vezes a depressão é justamente isso, a pessoa vai secando também, né? Ela vai embora porque vai secando, né? E aí não tem mais vida ali, porque a pessoa tá, né, perdeu, está naquela, né, endureceu, né? E daí não cede, né? E nem avança, fica naquele lugar lá. Daí é poder. Assim. E no caso, digamos assim, que a pessoa perdeu algo, que mexeu muito com ela, e ela entrega a alma, e muitas vezes acontece isso. Às vezes tu perde alguém que tu gostava muito, e tu vai embora em seguida, né? Tu vai embora junto. Tu morre junto. Tu morre junto. Tu pode levar alguns meses, um ano, mas tu morre junto com aquela pessoa. Tu fica em dívida por causa disso? Porque tu foi antes da... É um tipo de suicídio. Não, mas porque tu não conseguiu reagir. Sim, porque... Como é que é essa dívida? Quem tu perguntasse que eu não ouvi? Se no caso da gente se entregar numa situação de depressão e tu ir embora junto com o outro, tá? Como fica isso? Eu fico em dívida porque eu não fui forte para reagir. Mas eu não tinha atendido também, não tinha hora de tudo. Tu está negligenciando e botando fora. Tu está negligenciando e botando fora a vida. É a mesma coisa que alguém te botar um prato de arroz, comida, né? Não quer botar fora e tu fica morrendo de fome. Mas a comida está ali. Então tu está negligenciando, tu está desperdiçando, negligenciando e sendo ingrata, porque está ali É o livre-arbítrio, né? servindo, né? Livre-arbítrio, como tu vai te colocar. Mas não é uma coisa como vai ser muito consciente, né? Não é fácil. Mas eu não tive um caso na família assim. Minha mãe morreu muito cedo, ela tinha 42 anos, e o meu avô era assim, era pegadinho, era a filha mais velha dele. Ele era pegadíssimo. A minha mãe morreu em março e morreu em agosto. Daí tive a questão do apego de novo, né? O velho, o apego. Os permanentes e os impermanentes. Que daí
E aí o Dal está falando em compreensão, eu vi uma frase essa semana que dizia: a compreensão ou entendimento começa quando a gente não resiste a Deus, não resiste mais a Deus. Né? Então, a nossa resistência, muitas vezes, é a base de gerar conflitos e provocar daí rupturas, né? Porque a gente resiste, por exemplo, a perda do filho, né? Tu não aceitou, né? Tu resiste àquela realidade, e aí, só que tu é impotente ela ao mesmo tempo. Vou trazer ele de volta, não adianta, né? Mas daí tu faz isso, né? Então se ele foi. Vai ficar contra ti, né? E aí tu não está compreendendo ou reconhecendo que existe um sentido que mesmo que tu não entenda, né? Mesmo que tu possa compreender o amor do Pai, a sua justiça, a misericórdia, a sabedoria está acima de tudo. Tu está questionando Deus. Sim, a rebeldia. É anti-resignação. Tu está dizendo que a vida não tem valor, dizer que o valor só estava só ali, tu despreza todas as outras pessoas, desprezar a ti mesmo e a vida, por causa, né? Então, uma série de coisas está em jogo num luto patológico, né? Uma coisa é tu viver teu luto, porque uma das coisas que gera depressão realmente é o luto. Então, uma coisa é um luto, ter sentir saudade, ter momentos de dor, de angústia, porque tu lembra daquele parente, né? Tu tem saudade, tem momentos que lida com a realidade, onde tinha objetos dele, é na supernatural. Isso é natural. Tu sofrer por isso, ter um tempo de elaboração, porque aquela libido toda estava lá, aquela catequia libidinal, a pessoa estava carregada e a pessoa sai da tua vida, aquela libido fica solta, né? Então até voltar aquela energia, tu redistribuir para o mundo de novo, leva um tempo, né? Mas tem pessoas que não querem fazer isso, se recusam. Mas assim, ó, mas outra questão que ela começou a colocar, eu queria chegar, a dificuldade que as pessoas têm para identificar a depressão. Porque, como tu disse, é um quadro que hoje em dia é meio fácil de encontrar, mas é difícil de repente eu estou deprimido e não consigo Tem gente enxergar que está isso. deprimido e não consegue perceber. Mas tem gente ou tem muita gente? Tu acha que o que é mais fácil de tu enxergar? Vamos ver os sintomas aqui daí. Mas antes de entrar nisso, a pergunta é essa. É fácil eu identificar a depressão em mim mesmo? Não, sempre, depende do tipo de pessoa. Se a pessoa não tem muita consciência dela e tende a passar por cima, tem uma pessoa que é muito exigente, né? A pessoa pode estar deprimida e não ter consciência. E tem aqueles que, porque estão um pouquinho tristes, acham que estão deprimidos. Os opostos também, né? E pode ter um obsessor que está Claro. grudado em ti e a depressão não é tua, né? Fatores obsessivos pode ser um elemento bem importante. E a leve, todos temos um pouquinho. É que tem uma coisa, é a tristeza, né? Quer dizer, se tu leva um pé na bunda do namorada, é óbvio, né, que tu vai chorar, ficar com raiva, tu vai ficar... Mas é isso, né, gente? Tu vai vontade de matar a criatura, de se matar, né? Mas nada muito além disso, né? Tu pode até perder um pouco o teu sono, tu pode lembrar e ficar com uma extrema tristeza e angústia, mas isso não é depressão, isso é tristeza. Tu perdeu uma pessoa fazendo luto, tu fica triste, tu rodou no vestibular, né? Estava com muita expectativa, rodou no concurso, depois de ter estudado 2 anos desesperadamente, é natural que tu fique querendo arrancar os cabelos em alguns momentos e fique triste por um tempo. Tristeza, tá? Que não é depressão leve. Não é depressão leve. Isso é tristeza. Mas aí nesse caso, então, tu não vai, mas aí tu não teria 4 desses sintomas. A tristeza tu não vai ter reunião de 2, até 3. Eu ia dizer, não chega às vezes em casos mais sérios, pode dar perda de um emprego, perda de um índice assim, muito pode ter durante um determinado período, não sei, Pode dar
som leve, tu fica um tempo deprimido também. Né? Ah, Mas aí nada, eu li um monte de coisa. Numa desses textos que eu li, o luto não era mais de 4 semanas. não, o luto normal é 6 meses. Ah, Tá? Não, mas eu não estou falando de luto, estou falando de sintomas. Se o luto está ligado a certos processos de sintoma, daí o luto é patológico. Né? sim. Depende, pode levar o luto pode te levar a uma depressão. Sim. Tá? Mas o luto normal, até 6 meses, é tranquilo. Né? Tá. Então, um luto normal de 6 meses. Passar um ano, já tem que ver. É só um ano não sai de casa, tudo com quarto fechado, né? Não atende telefone. Né? E daí tu já tem uma coisa estranha, né? Porque daí tu já está num processo de recuo da vida, já é um luto patológico. Por exemplo, tem uma amiga nossa que já perdeu o marido faz uns 2, 3 anos, eu acho. E ela tem lugares que ela não pode ir porque ela lembra do marido, vai estar em tal lugar, então. Ela está num processo de luto prolongado, pelo menos isso, né? Isso já está demais, né? Já faz 3 anos. Já está demais, quer dizer, está muito vivo ainda, né? Já devia estar um pouquinho mais tranquilo, pode até ser difícil, engole seco, né? Pode lembrar um pouquinho, mas evitar. Era um casal muito unido, né? Mas assim, ó, existe uma equação do luto. Tá? Quanto melhor a relação, mais rápido é a elaboração do luto. Não tem culpa, fica culpa. Exatamente. Quanto melhor a relação, mais rápido é a elaboração do luto. Ah, ele tem ausência da Da culpa, viveu bem, das pessoas que tinha que fazer, foi bem profunda, é mais fácil. Sim. Mas quando há conflito, coisas mal resolvidas, mentiras, culpa, é mais difícil. E tem alguma relação que os homens casam bem mais rapidamente e as mulheres não? Isso é muito comum. Você se casa, mas pensar é mais fácil do luto sai. Sai sem Apesar que tem umas mulheres que no outro dia já estavam também felizes com a cena. A avó renovou 10 anos depois que meu avô faleceu. Tem mulheres que não casam nunca mais. A grande maioria não casa. Acho que antigamente, agora não sei se a regra continua, mas. Não, mas a tendência é da mulher ficar mais tempo. Fica mais tempo sozinha. E sozinha. Mas eu tenho na minha vida alguns formas que mostram que investigações. Gelson, de uma palavra simples, a diferença de angústia e depressão. É que a depressão pode provocar angústia, né? Como é que é difícil? Pois é, o que eu li aqui na Joana, a angústia, mas sabe, é quase igual. É que a angústia geralmente vem com uma dor somática, né? Geralmente a angústia vem com uma dor no peito, junto, né? É como se fosse um aperto, sabe? Uma sensação de... Né? Isso tem mais a ver com a angústia. Angústia, nervótica. Angústia é sentimento? Nervótica. É sentimento. A minha avó, Mas a angústia não é frente a uma situação que a gente se depara e percebe muito claro. A depressão não é uma coisa mais frequente que nos acompanha. Mas tem pessoas que são angustiadas. Assim, A angústia ela nasce muito no físico, assim, mais rápido do que a depressão. Uma coisa de A apego. depressão é mais no rebaixamento do humor, tu fica assim, pode ficar irritado, emocional, né? pode ficar alterado no humor, tu fica com corrida de energia, né? Mas não somente tem que ter angústia. A angústia é uma coisa, um aperto, um sufoco, uma sensação de... mal-estar, dizer em italiano. Pega a boca Porque desse seria mal-estar, estômago. sentir um extremo Ah, mal-estar. Bem nessa Tem gente que sente angústia no estômago, outro sente no peito ou no estômago.
pode estar ligado pela ansiedade. Então, a angústia e a ansiedade se vinculam. Assim como a depressão. São muito próximas. Estão muito próximos, né? Mas a depressão é uma patologia. A depressão é uma doença, é um diagnóstico, não é um sintoma. Não há um sentimento. É que hoje em dia as pessoas não estão. Antes tinha que, para tu medicar, tu tinha que fechar esse quadro. Tantos sintomas em todas as semanas, tal, persistente, nessas tais grau, diagnosticou depressão, toma remédio. Hoje em dia não há uma tendência dos psiquiatras medicar a partir do sintoma. Mesmo que não feche o quadro depressivo, já dão a medicação. E antigamente tinha uma ideia de tu ficar tomando, mesmo após a revisão do sintoma, a emissão dos sintomas, tu ficava uns 3 meses, depois aumentou para 6 meses, depois aumentou para 1 ano. E tem gente falando que tem que ficar tomando 1 ano e meio depois. Para não voltar a remissão. Então, há uma ideia assim que, mesmo que tu tenha com os sintomas já, tu fique um bom tempo ainda tomando medicação. Uma coisa que eu observo, assim, algumas pessoas que eu, claro, na minha visão leiga, né, de que a pessoa não acha que está deprimida. Está sempre nos outros, nunca na gente, né? É mais fácil de identificar. Mas assim, o que eu observo também é que essas pessoas, se tu disser para ela que ela está deprimida, tu é capaz de levar um contra-violento, porque aquela pessoa não admite o quadro depressivo. Como é que tu ajuda no processo desse? Não tem muito como. Vai no médico, aí o cara acha que não. Não sou louco? Eu já não, eu sei lidar com essas coisas, eu não preciso, né? Eu só estou triste, né? Não sai daquela situação. E agora, claro, às vezes tu está neurastênico, né? Tu está irritadiço, tu está com fadiga, tu está com o humor alterado, tu está com sono alterado, mas não por depressão, por estresse. Né? Tu está assim num momento que tu não se aguenta mais, que tu puxou a cordinha demais. Né? Então, alguns sintomas servem para várias coisas. Sim, porque né? se confunde, né? O que é a alteração do sono? A dor de sono ou tu não consegue dormir, ou tu dorme demais, ou dorme em horas. Às vezes não dorme de noite, dorme de dia, não consegue, dorme de tempo de sono. Né? E o rebaixamento de humor seria bem-humorado, feliz ou mal-humorado? Mal-humorado, ou humor triste. Ou aquele que está sempre alegre? Não, daí é mania. É o quê? Daí é um quadro maníaco. Maníaco depressivo. O humor alegre, daí é o oposto da depressão. Tem gente que é bipolar. A gente chama de bipolar, que a gente chama de maníaco depressivo. Né? Bipolar, a pessoa oscila entre a depressão e a mania. Daí na mania a pessoa fica também irritadiça, ela fica agressiva, ela fica onipotente, ela fica compulsiva, falando demais, gasta demais, faz sexo demais, fica muito, pode ficar muito alegre, exageradamente, né? Tudo isso é um quadro maníaco. E diminuição da atividade é vantagem de não fazer nada. Ou tu faz se arrastando, vai ter um peso, tu pega uma bola, chumbo, tá chumbado, né? Chumbo é o elemento da depressão, ligado a Saturno, planeta dos capricornianos também, né? Na alquimia, né? A depressão toda ligada ao chumbo, a Saturno, é um processo necessário que chama de putrefação. Putrefação, tu putrefar para renascer depois, né? Então, às vezes, tu entrar na depressão pode ter um processo, a gente tem medo, a gente não quer estar na depressão, mas tem casos assim que tu tem que deprimir um pouquinho o paciente para ele conseguir se sensibilizar, até simbolizar melhor. E às vezes, pessoas que conseguem suportar a depressão, elas têm condições de fazer uma virada, né? Isso depende da estrutura de ego, do grau de sofrimento de cada um. Mas aí quando tem uma consciência da situação, para dar uma virada assim como ali. Naquele livrinho, O Caminho para a Iniciação Feminina, que eu já citei aqui, da
Silva Pereira é um caminho pela depressão. Ela pega um mito sumeriano, o mito mais antigo que existe, e que foi documentado, o mito da Suméria, que é a descida de Nanda. Nanda vai visitar a irmã dela do reino de baixo, e ela vai sendo empalada, vai putrefando, é uma descida aos infernos. E a autora, ela faz toda uma relação dessa descida com a depressão e pega casos de mulheres que vão relatando que elas são relatos muito interessantes, muito ricos, né? Qual é o nome da autora? É Silvia Pereira. Silvia com Y. Pereira. Parece brasileira, né? O caminho para a iniciação feminina. É um caminho difícil, mas é um caminho. Para a iniciação feminina, da editora Paulus. E é só para mulheres? Ali no caso. Só para as mulheres. Uma coisa muito difícil as pessoas de depressão em volta da gente, né? Mas é essa questão isso que tu falou da velhinha, aquela, como é que chama? Manipulação, né? Tu detectar quando estão querendo te arrastar junto. Ou que a pessoa diz assim, mas tu tem que ver que eu tenho depressão. Profissão negativista também, né? Mas nesse quadro aí, normalmente, então, aí a pessoa que no caso, a velhinha, ela se alega... Ela chama de ego citônica. Ganho dela, né? Ego citônica ela não nega, e ego distônico quando a pessoa está se sentindo sofrendo com a doença. Mas nesse caso ela não nega a depressão. Não nega, Ao mas contrário, não, ela usa como alimento. Ela usa, é ganho secundário também. Quando ela usa, se a pessoa se usa, é o ganho secundário. Eu uso a doença para ter outros ganhos. Tu acha que tem alguma correlação entre a depressão e a nossa incapacidade de entender o fenômeno da morte? Porque a gente, apesar de ser espírita, nem sempre tem uma compreensão clara sobre isso, né? É que, na verdade, eu acho que é muito mais a questão afetiva, né? Mesmo que a gente compreenda, mas o vínculo afetivo que dói, né? O afeto também, o cara pode ser o ruim para ti, pode ser uma megera, mas tu gosta, né? A pessoa sai da tua vida, né? Tu sofre, né? O chinelo seja torto. Tu está diferenciando, então, a nossa relação afetiva com um objeto, pode ser uma pessoa ou um objeto, né? E o fenômeno da morte, da desencarnação, porque se a gente entende o fenômeno da desencarnação, acho que essa parte afetiva, que não é racional, né, é emocional mesmo, pode ter um atenuante, né? Eu posso ficar menos certeza, ajuda bastante se tu poder refletir e reconhecer que a pessoa não morreu, que ela mudou de lado, que ela vai poder estar contigo, que se tu ajudar ela vai ser bom para os dois. Tudo isso são acalentos, né? São formas de atenuar e gerar conforto, né? Mas, como a gente falou, o apego, né? O vínculo é forte, que a gente não quer abrir mão. O Divaldo relatou que há um tempo atrás, não sei quantos anos atrás, ele participou, tomou conhecimento de uma pesquisa feita no plano espiritual com espíritas desencarnados, em que todos eles, ou a maioria deles, dizia que lamentavam a perda de tempo na última encarnação, né? Então se arrependiam de não ter feito o que deveriam ter feito, né? Até em acordo com o que tinham planejado. Então, o nível de espíritas, situações complicadas, para os que é. Pois é. Então não basta eu entender o fenômeno morte. Eu tenho, acho que, um outro dilema quando eu estou diante do fenômeno morte, que é essa volta na minha história de vida e constatar que o tempo, como não volta atrás, eu talvez não tenha mais energia para fazer coisas que eu deveria ter feito. Então surge não simplesmente culpa, mas é um fracasso, né? É um fracasso no plano feito para a reencarnação. Então acho que isso também pode gerar um fenômeno depressivo, por mais espírito que tu seja, por mais consciência que tu tenha sobre o fenômeno morte, né? A culpa, né? É um elemento que gera depressão. Então, consequentemente, a partir dessa constatação, disso aí, acho que a vigilância diária, né? Nossa vigilância diária, porque a gente está aqui num grupo de estudos para poder tirar proveito disso aqui e transformar o nosso dia a dia, né? Eu acho que isso aí causa um bom desafio, né? Para a gente ficar um pouco mais vigilante, né?
naquilo que está na nossa frente, às vezes a gente não quer enxergar, né? E aí eu vi uma entrevista, eu acho que foi hoje mesmo, de um tanatologista, né? Tanatologia é o estudo da morte, né? Só que ele usa um método bem cartesiano, né? Ele diz assim, bom, se tu quer estudar a morte, tu pensa em que tu tem 3 meses de vida, né? E tu tem que optar 3 coisas que tu quer fazer e 3 coisas que tu não quer fazer. E aí faz o exercício da pessoa, 3 meses de vida, eu tenho que escolher 3 coisas que eu quero fazer e que eu não quero fazer, mas coisas plausíveis, né? Depois tu vai reduzindo os 3 meses de vida para 1 mês de vida, para 24 horas de vida, né? Para tu poder forçar a objetividade daquilo que tu quer fazer e daquilo que tu não quer fazer. São 2 coisas aí, né? Para te optar. Eu acho que esse é um exercício interessante, porque a gente passa às vezes 24 horas do dia sem se dar conta da nossa finitude, ou da nossa falta de conhecimento sobre o momento do desencarne. Ela disse que quando a gente fosse para acompanhar um velório, a gente vai ter que se imaginar no caixão. Que um dia tu vai estar ali. É uma realidade de todos nós, né? E como é que seria se fosse aquele momento do teu desencarne? E por coincidência, eu estava semana passada pensando sobre um filme que eu assisti, acho que é do Robin Williams. Não sei se vocês já viram um filme dele, que ele é uma ficção, né? Ele é um profissional que ele edita imagens da vida das pessoas que morreram para colocar no velório. Não sei se você viu esse filme. É uma época em que as pessoas, quando nasciam, já tinham um implante de um chip no cérebro e os olhos da pessoa eram uma câmera filmando constantemente a vida dela toda. Aí quando a pessoa desencarnava, já era praxe, né? A família contratava um profissional que editava todo o chip, né? Pegar os melhores momentos. E aí tentava fazer uma retrospectiva para que naquele momento do velório a pessoa fosse relembrada, né? É como todo filme, né? Tem que ter um apelo diferente. Ele se depara com uma reconstrução da vida de uma pessoa famosa, né? Um político, em que ele verifica que ele abusava da filha pequena ainda, né? E aí ele vai visitar a família, como ele sempre fazia, para pegar informações assim sobre a mulher, sobre o filho, sobre os parentes, né? Para poder editar as imagens de acordo com o que as pessoas enxergavam daquele que tinha desencarnado. E via que a guriazinha estava lá atrás de uma porta, escondidinha, porque ela não tinha essa boa imagem. Só que essa pessoa que editava, ela tinha também uma condição de não ter o chip. Ela não podia ter o chip. Porque senão a pessoa que pegasse o chip dela, automaticamente pegaria o chip de todo mundo que ele editou, né? E tem todo um enredo. E eu fiquei pensando, por que a gente não o utiliza de forma intencional até, de guardar numa caixinha, pode ser uma caixa de Pandora, as fotos, os vídeos, as cenas que cada um de nós gostaria que fossem vistas na hora do nosso velório. Então tu mais ou menos teria... tu mais ou menos teria uma espécie de motivo... Mas é nessa mesma linha do filme, né? A minha tia, quando meu avô desencarnou, ela começou a tirar foto do caixão. Do morto. Que é uma prática antiga que existia, né? Só que as pessoas ficaram chocadas, porque eu estava morto, ela chegava, como ele está lindo, fotografado. Ela viu que as pessoas estranharam, né? Ela falou, gente, eu registrei os melhores momentos do meu pai, né? Porque eu acharia esse que é o maior momento dele. Né? Depois de tido foto, depois de todo mundo cantar junto do corpo, é muito, mas sei que é frio, muito astral. Eu acho que se a gente tivesse esse tipo de cultura, tu ia naturalmente participar de uma festa e aí tu bate foto, bom, vou selecionar aquelas que eu quero botar na caixinha, né? Então isso te força a pensar no momento aquele, né? Seja um álbum de fotografia, seja um vídeo, seja no fundo todos nós já temos essa caixinha. Mas tu não seleciona as imagens.
Esse filme mostra uma pessoa que vai fazer a edição por outros, né? Então, na verdade, que tu ser o editor da tua vida. Porque tu vai fazer essa edição na marra quando aparecer aquele véu branco lá, quando o André Luiz relata que os espíritos desencarnados se enganando. Nós temos nossas câmaras que registram. Exatamente. Os registros acásicos, né? Então, tu vai fazer isso na marra. Então, por que tu já não antecipa esse conhecimento, essa informação que tu tem na doutrina espírita e transforma ela em conhecimento e em verdade? Quanto menos consciente a gente é da nossa vida, mais difícil é o confronto. Então, fazer uma reflexão e repassar pontos importantes da nossa vida, pontos alegres, pontos que a gente meio que derrapou na curva, pontos que a gente deu mal, situações de... É bem interessante porque a gente vai esgotando daí, né? E quando a gente desencarna, vai mudando também. vai mudando, Já revisou um monte. já revisou, já está consciente, né? O autoconhecimento já é isso, né? E Gelson, a depressão ela também não está ligada a uma vaidade. Se a pessoa não está preparada para ao orgulho, a vaidade, ela não sabe lidar com frustração, né? Incomoda e aí ela se deprime porque é uma coisa de vaidade. Exatamente, quando eu falo que é uma quebra de base com Deus, tem a ver com orgulho, né? Eu não quero ceder, eu quero controlar, eu quero determinar e não tenho humildade de aceitar o que a vida me coloca, me impõe para mim. Aí eu penso, Eu fico Gelson, mas numa acho que não precisa resistência. pensar. Pode pensar na morte, né? Porque eu vou desencarnar. Mas como fazer, quando eu vou fazer Santo Agostinho, acho que a gente tem que treinar o que o Santo Agostinho fazia. Também. Todas as Todos os noites, dias. ele pensava como é que tinha sido a vida, o que ele tinha feito errado, o que ele tinha repetido de erros, o que ele tinha melhorado. Eu acho que isso deveria ser. Diariamente, Devia ser Claro, é um uma exercício nossa- diário nosso. Não pensando mal, mas desencarnar e diretamente estava se preparando para o desencarne. Mas a diferença é que tu faz isso e registra. Nessa ideia que me ocorreu, tu faz e registra. Pode ser um livro Sim, pode ter um e diário, pode ser pode ter um diário. uma coisa... Hoje a mídia, claro, antigamente Pessoal, na depressão, tem pessoas, esse caso que eu falei antes, agora não lembro uma palavra que a pessoa usa, né? manipulação. Tem muitas pessoas que o próprio suicídio, também tem pessoas que acabam flertando com o suicídio para poder, né? Para deixar os outros sob controle, que no fim, muitas vezes a depressão, ele começa a reagir depois de ter um quadro, assim, uma crise assim, maior de beber demais, ou de aprontar alguma coisa. Pode ser. Muitas vezes. Assim como também o maior risco de suicídio, no caso de depressão, não é quando a pessoa está deprimida, quando ela está saindo da depressão. O maior risco de suicídio não é quando a pessoa está na depressão maior, é quando ela está saindo da depressão. Aí o suicídio é Se dá maior. conta do que Mas por que se ela está melhorando? Porque ela tem força e energia para se matar. Não está Fortalece a vontade, né? Então, assim, claro, agora tem pessoas que o suicídio não é por depressão, né? Suicídio por exemplo, o Deleuze, o filósofo, né? Ele se matou e ele disse que ele está ficando velha e a mente dele ele não está acompanhando mais. Se a minha mente virou um esterco e eu não quero mais viver, se matou, quer dizer, ele não suportou todo o processo que todos vivemos de maneira que Natural. ficar as limitações corporais. Essa era uma questão que eu ia trazer, esperar acalmar um pouquinho, porque a depressão no idoso é mais ou menos comum, não é? Exatamente pela questão da consciência do declínio. Não quer dizer que vai levar ao suicídio, mas a depressão ela é bem comum. Mas não é só o declínio do físico, a solidão também do idoso é muito grande. O abandono familiar, a solidão, a fragilidade, a perda da autonomia. Da incapacidade. Acho que é um somatório. E realmente a pessoa não tem, né, declínio, né? Minha avó dizia uma coisa assim, ela disse
reclamava muito de que ela não faz da visão, que ela perdeu ao longo dos anos, ela não consegue, mas ela acho que é um processo que todo mundo tem, a vista vai ficando cansada, vai enxergando menos, né? E ela, eu me lembro quando ela estava bem velhinha, ela dizia, uma coisa que eu queria muito era enxergar bem de novo, né? E eu estou passando agora por esse processo, minha vista, a cada ano eu sinto que ela dá uma enfraquecidinha, agora eu já não consigo mais ler sem óculos, para ver televisão, daqui a pouco eu já estou precisando de óculos. Como isso aí realmente é uma coisa que vai te machucando? Não, a velhice é uma rasteira ao nosso narcisismo. Toda a nossa capacidade de controlar a vida, de achar que pode, de achar que tu vai, é uma derrota pro ego. Então tu vai realmente, por isso que Deus é sábio. Da velhice justamente, porque o foco saia do mundo, né? E a gente começa a voltar para um processo de interiorização, né? A gente poder reavaliar, a gente poder buscar novos valores, focar mais no nosso crescimento interno, a gente poder quebrar com certas onipotências, ter outras necessidades que não mais outras que a gente tinha, né? Sensibilizar a nossa alma. Acho que se preparar para a morte E também. se preparar para a morte, com certeza. A morte é o nosso grande momento, né? E a verdadeira vida é lá, né? A verdadeira vida é lá, não é aqui. Aqui nós somos de passagem. Por isso que eu acho Ela que às vezes problemas nossos, eu acho que onde nós vimos, para onde nós vamos. Porque cada vez que a gente morre, a gente passa por isso aí. E é um confronto conosco, porque a gente fez esse movimento que foi essa caminhada terrena. Agora, sobre fracasso, me lembrei do livro Os Mensageiros, aqueles vários depoimentos, né? Ali, uma mansão. Mas eu queria voltar um pouquinho para o fracasso, que foi onde o Dalton começou a fala dele, que é uma das questões também da velhice. Porque essa revisão que faz da vida e tal, que se faz depois, do outro lado, fica, ou então no momento da morte, esse retorno e essa sensação de que deixou coisas por fazer, na maturidade, na velhice, isso se torna quase que uma constante, porque essa revisão, quanto eu perdi tempo nisso, quanto eu perdi tempo naquilo. Muitas pessoas não têm consciência disso. Mas é um quadro. Eu conheço gente que continua. Até a depressão pode ser resultado de coração não ter consciência disso. Mas eu acho bem. Muitas vezes a pessoa vem por isso, a pessoa não tem consciência disso. Mas é um quadro bem normal assim na velhice, tanto que assim, normalmente as pessoas mais velhas ficam mais dóceis, começam a reconceituar a vida, né? Ou ficam aqueles velhos azedos e ranzinhos. Também, claro. Também tem os dois lados. Aqueles velhos Mas eu acho que que são tem ritos de passagem. Então, em todas as fases nossas, a gente se questiona. O que eu fiz até aqui e mexe com a gente. Tem que estar preparado para saber tem que mexer, encarar, né? Tem que mexer. Mas O meu avô, quando ele foi tirado da terra dele, porque ele estava mais idoso, não tinha mais aquela força, flexibilidade, né? E não queriam deixar ele lá, e não perguntaram para ele. Mandaram ele para a cidade com um apartamento, nem foi em casa. Ele começou um processo de perda, de contato com a realidade, e só sonhar que ele estava caçando. Ele voltou para a terra dele e não saiu mais, só que a partir do mundo interno dele, né? Então, claro, perdeu o sentido, toda a vida dele foi em cima da natureza, foi em cima daquilo, e aí aquilo uma violência. aquilo não era vida para ele, né? Ele não conseguiu digerir essa nova realidade, né? E aí É que não tem eu acho que não sei se estou certo ou errado, mas eu acho que quando se revisa essas questões, a gente também tem que olhar que foi o que foi possível fazer, sabe? Porque muitas vezes nós exageramos nos nossos fracassos. Eu fracassei, então. Mas será que naquele momento eu podia fazer o que hoje eu olho já, mas eu podia? Não sei se naquele momento eu podia, provavelmente não pudesse, ou não tivesse consciência, ou não tivesse a largueza para pensar nisso. Eu acho que essa questão do fracasso, acho que a gente também tem que saber trabalhar. mas isso também está ligado à nossa impotência. A gente quer exigir mais do que a gente pode, né? Também. A gente é um pouquinho mais humilde, a gente pode ser puxar.
aquilo, não tenho certo nem ainda, né? Mas Essa bola toda, né? Eu acho que foi em função desse livro que a gente está estudando lá no nosso grupo, que tem assim capítulos e capítulos do Mensageiro que tem a questão do fracasso. E essa coisa começou a ficar na minha cabeça. É que a gente vai para lá e olha assim com tanta severidade aquilo que a gente. naquilo que a gente tinha compromisso, sim. Sim, A gente tinha compromisso. as coisas que são Mas já essa quando até eu ter conhecimento, até eu estar no curso e me inteirar mais da parte espiritual, aí eu penso assim, se a gente já estivesse tão bem, não estava em provas e expiações, então a gente também tem que entender que estamos em aprendizado, por isso que a gente erra. Mas daí que você falou que o que a pessoa vem aqui com compromisso é porque ela estudou lá, eu imagino, estudou lá e aqui ela veio provar. Daí é só passar na prova escrita, tipo assim, se ela não passar, quando ela voltar vai ser expiação daí. E daí vai ser o dobro dos problemas, porque senão ela vai Que tem atenuantes e agravantes, né? A gente não tem como quantificar isso. Mas eu acho que tem um sentimento intermediário que não é nem o da culpa e nem da complacência, que é o da consciência. Ou seja, errei e está acabado. Eu não estou sendo autoculpado. Errei e vou pagar, mas tudo bem. Vou pagar em prestação, vou negociar. Porque nesses dois extremos, ou tu é muito. também não. Não, é que tu é muito complacente contigo mesmo, mas fica te enganando, mas não adianta. Quando baixar a tela do filminho aquilo ali, tu não vai adiantar tu ficar te enganando. E a culpa também não leva a grande coisa. Então, melhor é tu fazer uma coisa bem, até onde é possível, racionalizar, né? Bom, errei ali, eu vou ter que pagar agora ou mais tarde. Enfim, confessa a dívida, né? E vai avante, não pode ficar imóvel. Vai tentando não errar de culpa. Na mesma coisa. Tem que ir tentando não repetir Então, aquele. tá, gente. Chega de depressão. Chega de Esgotamos o tema? Não, a gente nunca esgota o tema. Mas aqui tem outros temas, né? Não, mas aquela segunda parte Assim, era... vamos ver se vai. Não, a depressão a gente já deixa lá no banho-maria. Vamos para a cena de pânico. Depois que você Será que vai dar para ler? Eu filmei de frente. E a pessoa está olhando tão. Não, exatamente. São coisas diferentes. Pode estar associado ou não. Então, vamos. Fazer assim, ó. Fazer esse movimento aqui assim, ó. Aí eu vou fazer uma panorâmica aqui assim, ó. Aí eu vou até aqui, aí eu volto e faço um mais embaixo, né?